Dirigente do Flamengo revela que o mais querido do Brasil encerrou a participação em contratações nessa janela, mas deixa uma brecha em aberto para oportunidades que surgirem no mercado. Isso quer dizer que pode chegar ainda reforços no Flamengo, mesmo com a janela fechada. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, falar também sobre a situação envolvendo a venda de Igor Jesus, que foi confirmada por dirigente do Flamengo, e vai sair mais, tá? Tem mais jogadores para serem negociados, dirigente confirmou. Vou trazer todos os detalhes para você sobre esse jogo, Flamengo e Corinthians, amanhã na Neoquímica Arena. Flamengo que vai com desfalques para essa partida, lista de relacionados que já foi divulgada, escalação do Corinthians, provável escalação do Flamengo também. Vou trazer aqui todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, a ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, já começa aqui trazendo para vocês a lista de jogadores relacionados para esse jogo contra o Corinthians e com novidade. Carlos Alcaraz foi relacionado, está à disposição do técnico Tite para esse jogo de amanhã. Lista de jogadores relacionados são Rossi, Diogo Alves e Matheus Cunha. São os goleiros relacionados pelo Flamengo. Laterais, Varela, Wesley e Ayrton Lucas. Zagueiros, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Davi Luiz, Carbone e Cleiton. Dois garotos aí relacionados. Lembrando que o Flamengo perdeu o Léo Pereira, né, que foi aí constatado uma lesão, uma entorse no joelho esquerdo do Léo Pereira. É mais um desfalque. O Flamengo aí tem 7 desfalques para esse jogo. Os meio-campistas que foram relacionados: Alan, Ryan Lucas, Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves aí volta a ser relacionado. Carlos Alcaraz relacionado. Eric Pulgar, Everton Araújo. Gosto muito desse garoto, Everton Araújo, tá? Gerson e Lohan. Atacantes: Pedro, recuperado, à disposição do técnico Tite, relacionado para esse jogo. Carlinhos, Luiz Araújo, Felipe Lima. Esse é outro garoto que o Tite começa a dar oportunidade. Inclusive o Flamengo recusou a proposta do Rio Ave, justamente a pedido do Tite. O Rio Ave de Portugal chegou interessado na contratação desse jogador e o Tite pediu para não negociar a joia. Então tá aí Felipe Lima e também Bruno Henrique aí fechando os relacionados para esse jogo contra o Corinthians pela 25ª rodada do Brasileirão, amanhã na Neoquímica Arena. Como eu falei para vocês, Léo Pereira está fora, se juntando com Gabigol, Arrascaeta, Dela Cruz, Michael, Cebolinha e Matias Vinha, que estão no departamento médico do rubro-negro carioca. Provável time o Flamengo Tite deve levar a campo para esse jogo. Vamos lá. Ó, Rossi, Varela ou Wesley deve ser titular para esse jogo, um desses dois. Fabrício Bruno, Davi Luiz ou Léo Ortiz. Léo Pereira está fora. Ayrton Lucas, Eric Pulgar e Alan. Carlos Alcaraz ou Bruno Henrique. Gerson, Luiz Araújo e Pedro. Carlos Alcaraz e Bruno Henrique. Bruno Henrique joga lá na frente, Carlos Alcaraz joga no meio de campo. Mas o Bruno Henrique entrando, o Gerson, né, volta um pouco mais para trás, fazendo aquela função de Arrascaeta. Se Carlos Alcaraz entrar como titular para esse jogo, o Bruno Henrique fica de fora e o Gerson no ataque junto com Luiz Araújo e Pedro. Esse deve ser o provável time do Flamengo para esse jogo. Provável escalação do Corinthians para o jogo contra o nosso Flamengo. Lembrando que o Corinthians pagou R$500 mil de multa ao Flamengo para escalar o goleiro Hugo Souza. O Flamengo tem aí, né, do lado do Corinthians, 3 jogadores que já teve passagens pelo Flamengo: Hugo Souza, Mateuzinho e Gustavo Henrique. E o Hugo Souza está emprestado ao Corinthians, tem uma cláusula lá que o Hugo Souza não pode atuar pelo Flamengo, né, pelo Corinthians contra o Flamengo. Se caso o Corinthians queira escalar o Hugo Souza, teria que pagar essa multa. O Corinthians foi lá e pagou a multa, R$500 mil. Mas uma curiosidade é que o Corinthians não pagou a última parcela da compra de Mateuzinho. Tá aí, mas vamos lá. Provável escalação do Corinthians contra o Flamengo:
Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Kaká, Hugo, o Matheus Bidu, José Martínez, Ranielli, Igor Coronado, Pedro Henrique, Yuri Alberto e Romero. Tá aí, provável time do Corinthians contra o Flamengo. E lembrando que o Corinthians, gente, ele colocou no jogo da Copa do Brasil agora contra o Juventude, no meio de semana, colocou o time reserva, pensando nesse jogo contra o Flamengo. É inacreditável o grau realmente de, posso dizer assim, né, da expectativa dos clubes quando é enfrentar o Flamengo. Eles colocam a partida como uma decisão que não tem mais volta. Ou seja, o Corinthians, tudo bem, né, tá sofrendo aí para sair da zona de rebaixamento. Hoje é o penúltimo colocado, lá embaixo, que está no estado da memória, 17, 18 pontos. Então assim, vamos aí torcer para dar tudo certo para o nosso Mengão queridão, em busca dessa vitória. 3 pontos, que é muito importante. O Flamengo está na 4ª colocação nesse exato momento. Vamos torcer para dar tudo certo para o mais querido Brasil. Por enquanto, Carlos Alcaraz está à disposição do Flamengo, de técnico Tite, relacionado para esse jogo de amanhã. O Gonzalo Plata e Alexandro ainda não ficaram à disposição do técnico Tite. Alexandre já está regularizado, mas não ficou à disposição justamente porque não fez nenhum treino ainda junto com a equipe. E se falando em contratações, um dos membros do Conselho de Futebol do Flamengo, que é Diogo Lemos, ele abriu o jogo sobre as movimentações do clube na janela de transferências e deu como encerrada a participação do Flamengo na janela de transferência do mercado da bola, nessa janela de transferência, mas não descarta novas contratações caso realmente apareça alguma oportunidade. Mas apareceu uma oportunidade, a janela fechada, o Flamengo pode contratar? Pode sim, mas vamos lá, as palavras do Diogo Lemos foi aqui. A gente está sempre atento no mercado, mas com essa movimentação de janela, encerramos nossa participação. A não ser que surja uma boa oportunidade aí, ou uma saída com reposição. Mas agora a gente entende que tem um bom elenco para disputar as competições. Disso aí, Diogo Lemos. Quando ele fala aqui em oportunidade, eu saí alguns jogadores, pode ser que é venda, a maioria das janelas já estão fechadas, mas tem janelas aí que vão até dia 16, que eu vou explicar aqui daqui a pouco para vocês, sobre saída de jogadores que podem deixar o Flamengo. Bruno Spini confirmou a saída de mais um jogador e vai ter mais saída. Ou seja, sobre a chegada de jogadores, mesmo que a janela fechada, o Flamengo pode contratar, porque o jogador que não tiver vínculo com nenhuma equipe, negociar com o Flamengo. Vamos dar um exemplo. Tem aí o Cedric Soares, lateral direito. Tem aí o Depay, centroavante. Jogadores que estão livres no mercado, que não tem vínculo com nenhum outro clube, pode sim o Flamengo ir lá, contratar, assinar contrato normalmente, e o jogador ficar à disposição do Flamengo, mesmo com a janela fechada. Agora, se tiver vínculo com alguma equipe, não tem como, tá? Mas vamos ver aí, torcer para dar tudo certo para o nosso Mengão queridão. Se falando sobre saída, o Flamengo está finalizou na verdade, né? O diretor de futebol executivo do Flamengo, Bruno Spini, abriu o jogo e confirmou a transferência do garoto Igor Jesus. E ele disse o seguinte, quando foi perguntado sobre Igor Jesus, para onde o Igor Jesus estava indo, sendo negociado, ele falou o seguinte: para o Estrela Amadora, destino de Igor Jesus é lá de Portugal. É uma transferência definitiva e a gente espera que possa ser concluída até amanhã, confirmou Bruno Spini antes de entrar no Aeroporto Internacional do Galeão. Além disso, o dirigente voltou a admitir que o Flamengo pode vender outros jogadores ainda nesta janela. E ele falou o seguinte: outras eventuais saídas podem acontecer, mas não posso comentar. Tem alguns mercados que fecharam dia 30, no caso ontem. Outros dia 2, mas tem outras que fecham dia 16, dia 13. São questões que a gente vai avaliando o que chegar de proposta. Sempre com foco total no lado esportivo, que a gente possa ter o elenco mais qualificado e mais forte possível. O grupo é muito forte para fazer frente nas 3 competições. Finalizou aí o diretor executivo de futebol, Bruno Spini. Então a gente vê aí, né,
que pode acontecer mais vendas, sim, não só Diego Jesus, pode também chegar mais jogadores, mesmo com a janela fechada, como eu expliquei aqui para vocês, mas nesse momento é dada como encerrada a participação do Flamengo em contratações em termos de janela aberta. Se aparecer alguma oportunidade, o Flamengo não descarta realmente ir lá e contratar. Então vamos seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações do nosso Mengão queridão. Amanhã tem Flamengo, e Corinthians, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos seguir focado, ligadaço, sempre trazendo todos os detalhes para vocês. Mas se você ainda não é inscrito no canal, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o teu like, fica por dentro de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido Brasil, o nosso clube de regatas do Flamengo. Tamo junto, forte abraço, saudações rubro-negras.